Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 9 de julho. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, retoma visitas aos tribunais regionais. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os encontros são por videoconferência. E você confere ainda. Parceria da TV Justiça com a TV Câmara vai levar a série Direito em Libras para ainda mais pessoas. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil. Alexandre de Moraes encaminha à Procuradoria-Geral da República pedido de parlamentares para investigar ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concede prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a esposa dele. A série Direito em Libras, lançada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e pela TV Justiça, vai fazer parte também da programação da TV Câmara. São vídeos de aproximadamente 1 minuto que mostram um glossário jurídico para pessoas surdas. Com essa parceria com o Poder Legislativo, as informações do Poder Judiciário vão chegar a um número ainda maior de pessoas em todo o país. Com menos de 1 minuto de duração, cada episódio aborda um termo jurídico em Libras. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil. 60 episódios já estão sendo veiculados na TV Justiça e outros 30 estão em fase final de produção. Agora, a série Direito em Libras faz parte da programação da TV Câmara. É uma preocupação grande da TV Câmara garantir os recursos de acessibilidade em telecomunicação. Então, a TV Câmara ela oferece conteúdo com interpretação para a língua de sinais, mas não só, a gente oferece conteúdo também, parte do nosso conteúdo é oferecido com audiodescrição e a gente também oferece legenda oculta, que chama Closed Captions, em toda a programação da TV Câmara. A parceria não é à toa. O Poder Judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Legislativo. Hoje, a TV Câmara conta com o sinal aberto digital, ou em fase de implantação em pelo menos 120 cidades de todo o Brasil. A multiprogramação permite que o canal transmita ao mesmo tempo 24 horas por dia as programações da TV Câmara, das TVs de assembleias estaduais e de TVs de câmaras municipais, reunindo ao todo 65 emissoras. Agora, surdos de cidades mais distantes que já acompanham a programação da TV Câmara vão poder entender melhor a linguagem jurídica. Como a série é bastante volumosa, são vários filmetes, inicialmente a gente dividiu em 4 blocos de 15 filmetes cada um, e a nossa intenção, essa intenção inicial, é veicular esses lotes num rodízio. A gente começa a veicular um lote de 15, depois deixa esse lote de lado, veicula mais 15. E a gente está veiculando livremente nos intervalos da programação. A série Direito em Libras é o resultado de um trabalho em conjunto conduzido pela Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal e teve a participação do Serviço Social do Tribunal e também de um grupo interdisciplinar composto por intérpretes de Libras, uma consultora jurídica e 2 surdos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido feito por parlamentares para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em reunião ministerial no dia 22 de abril, Salles sugeriu que o governo poderia aproveitar a atenção da imprensa voltada para a cobertura da pandemia para, abre aspas, ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas, fecha aspas. Para os parlamentares, a fala demonstraria a intenção do ministro de afrouxar de maneira sorrateira as normas estatais relacionadas ao meio ambiente. Além da abertura do inquérito, o documento também pede o afastamento de Salles do comando da pasta. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma publicação sobre as eleições nesse período de pandemia. A ideia é contribuir com o aperfeiçoamento do debate sobre os cenários político, social e sanitário em que vivemos. Que tal uma cartilha com informações relevantes e confiáveis sobre a realização de eleições em meio a uma pandemia? Numa era de desinformação em que vivemos, encontrar um material como esse é como achar um tesouro. Mas, diferentemente dos tesouros tradicionais, que costumam ficar escondidos, esse está bem disponível.
Pode ser baixado no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O material pontua que a pandemia da Covid-19 não é a primeira da história do Brasil. Ele traz dados sobre a gripe espanhola, que há 100 anos matou cerca de 35 mil pessoas no país. Com o título Eleições e Covid-19, informações selecionadas, também aborda a judicialização dos conflitos na conjuntura de pandemia e a repercussão civil que ela gerou em diversas áreas do sistema judiciário brasileiro. Aprofunda-se ainda na relação das eleições municipais com a pandemia de Covid-19, bem como fala de alternativas de ação e dos impactos da doença, como o adiamento do pleito eleitoral. Consequências do novo coronavírus no mundo, principalmente no que se refere ao sistema eleitoral, também são comentadas. A publicação traz ainda um link com uma lista de eleições afetadas pela Covid-19 em outros países. O lançamento dessa cartilha por parte do TSE é extremamente fundamental, porque é uma forma da população ter acesso a informações e notícias que realmente possuem embasamento por trás delas, né? E também é legal porque a gente vai saber como vão funcionar as eleições pelo resto do mundo e como que a gente vai poder ter uma eleição segura no nosso país esse ano. Então acho bem válido da parte do TSE fazer e lançar essa cartilha para a população. Foi a própria Corte, por intermédio da Secretaria de Gestão da Informação, que produziu a publicação. O material está estruturado em 15 páginas, divididas em 3 partes, e traz 37 referências de documentos históricos e atuais publicados no Brasil e no exterior. Todos com identificação de autoria, título, hiperlink para que os internautas acessem as informações, além de um resumo. A cartilha busca contribuir com o aperfeiçoamento do debate sobre os cenários político, social e sanitário em que vivemos. Ela é destinada às instituições, aos cidadãos e aos profissionais que trabalham na justiça eleitoral. Eleições e Covid-19 é uma espécie de um repositório que reúne essas referências e está em português e também traz referências em outros idiomas, porque o impacto da Covid-19, tanto no Brasil, nas eleições do Brasil, como também nos outros países. Vale a pena a gente acessar, porque nós vamos ter informações de pesquisadores, de autores, que vão trazer informações seguras para a gente poder, nesse momento de pandemia em que todos somos afetados, termos assim uma segurança para que a desinformação não nos afete e a gente possa ter então aquela segurança na tomada de decisões. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu com empresários para discutir a doação de itens para garantir a segurança e a saúde de mesários eleitores nas eleições municipais de 2020. Representantes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e da Ambev se comprometeram com o TSE a doar máscaras e álcool em gel ou líquido, assim como auxiliar na logística de distribuição. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o primeiro turno das eleições foi adiado para o dia 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro. Depois de uma ação do Ministério Público Federal, o laboratório do Hospital Universitário de Sergipe foi autorizado pela Justiça a realizar os testes de Covid-19 na população que apresenta os sintomas da doença. Mais informações com o repórter Márcio Fontinelli. A possibilidade de realizar exames pelo laboratório do Hospital Universitário de Sergipe surgiu durante as investigações do Ministério Público Federal, que terminaram em uma ação na Justiça contra a União por conta da falta de insumos essenciais para os exames de Covid-19 no Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe. À época, além de desabastecimento, foi comprovada também a falta de manutenção e calibragem do equipamento que realiza os exames PCR. Em um termo de ajustamento de conduta, o hospital se comprometeu a destinar verbas para o conserto das máquinas e para a compra de material. Com isso, foi habilitado para fazer os exames e deve entregar os resultados de pelo menos 90 testes por dia. E no próximo bloco, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, pede explicações à juíza federal sobre o uso do dinheiro da Lava Jato para combate à pandemia. Depois do intervalo. Todo Estado que se diz independente tem que ter uma Constituição.
Uma Constituição que organize o seu funcionamento, que estabeleça os seus objetivos, seus princípios, que diga quais são os direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz. Investigado por suposto esquema de rachadinha na Assembleia do Rio, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro está preso preventivamente desde o dia 18 de junho. Considerada foragida pela polícia, a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, também terá direito à prisão domiciliar. Na decisão, o presidente do STJ citou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que tribunais considerem em suas decisões medidas preventivas à Covid-19. Noronha diz ter levado em conta as condições pessoais de saúde de Fabrício Queiroz e que, por isso, a presença da esposa ao lado dele é recomendável, já que a prisão domiciliar impede o contato com quaisquer outras pessoas. A Corregedoria Nacional de Justiça quer saber por que uma juíza federal teria oferecido mais de 500 milhões de reais da Operação Lava Jato ao governo federal para combate à pandemia. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, intimou a juíza federal Gabriela Hart, do Paraná, a prestar informações sobre os 508 milhões de reais que a Força-Tarefa da Lava Jato teria oferecido ao governo para reforçar o caixa de combate à pandemia. No pedido de providências, o corregedor quer saber, por exemplo, a origem dos recursos oferecidos, se os valores já foram transferidos, os critérios para definir a destinação do dinheiro e se o Tribunal Regional da 4ª Região ou a Corregedoria Regional já regulamentou a matéria. O Corregedor Nacional de Justiça tomou essa decisão depois de reportagens publicadas sobre o assunto. A juíza Gabriela Hart tem 15 dias para prestar as informações. E a Ordem dos Advogados pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público que apure denúncias de condutas ilegais de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. O Procurador-Geral da República terá 15 dias para se manifestar sobre o pedido da OAB. O pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados é para que seja investigada a conduta de procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos pontos questionados é a informação de que a Força-Tarefa teria atuado com agentes do FBI durante etapas da Operação Lava Jato. Essa participação de membros da polícia americana teria ocorrido sem os trâmites formais. Outra suspeita é que os agentes norte-americanos teriam tido mais acessos a detalhes das investigações do que as próprias autoridades brasileiras. O Conselho Federal da OAB pediu também que seja investigada a informação sobre o sumiço de aparelhos de monitoramento de ligações telefônicas. O Conselho Nacional do Ministério Público estipulou o prazo de 15 dias para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre o pedido da OAB. O mesmo prazo foi dado ao coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, mantém prisão temporária de magistrado acusado de vender sentenças judiciais. Leonardo Saf de Mello, em conjunto com outros servidores públicos e advogados, foram presos no mês passado durante a operação da Polícia Federal. Segundo as investigações da Polícia Federal, o juiz Leonardo Saf de Mello, da 20ª Vara Cível Federal de São Paulo, teria recebido propina em troca de decisões favoráveis envolvendo precatórios, que são requisições de pagamento determinadas pelo juiz quando o poder público é condenado na ação. Em uma das operações, foi descoberta a negociação sobre um precatório calculado em 700 milhões de reais. Desse valor, o juiz Leonardo Saf de Mello e outros beneficiários do esquema teriam recebido 1%, 7 milhões de reais, em forma de propina. Por maioria, os desembargadores do TRF3 mantiveram o afastamento do juiz de suas funções e a prisão temporária dele. O magistrado teve ainda bens e as contas bloqueados. Um homem foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Os policiais encontraram com ele vários arquivos de abuso e exploração sexual infantil. O homem, de 65 anos, foi preso em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais descobriram que ele usava a Deep Web, conhecida como Internet Invisível, onde criminosos acessam e compartilham imagens de abuso e exploração sexual infantil.
Ele vai responder por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. A polícia chegou até o criminoso após a investigação que começou no início do ano. Além de armazenar, o acusado também transmitiu os arquivos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. O material apreendido vai passar por perícia para averiguar se ele praticava outros crimes, como a produção do material e estupro de vulneráveis. A pena para esses crimes pode ultrapassar a 20 anos de prisão. E a seguir, o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, realiza encontros por videoconferência com tribunais regionais. A nossa Constituição inaugurou um novo regime para a nossa democracia, restabelecendo o regime democrático e também trazendo diversos direitos e garantias fundamentais à população. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, retomou hoje as visitas aos tribunais regionais. Mas, por causa da pandemia, tudo está sendo realizado por videoconferência. Agora à tarde, o encontro foi no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, explicou que, apesar das regras de isolamento social, o ciclo de visitas institucionais deveria ser retomado. Aguardamos e suspendemos essas visitas por um período, na esperança que a pandemia fosse mais passageira do que tem sido. Infelizmente, ainda temos que manter o distanciamento social e ainda temos que, portanto, manter as cautelas necessárias com as orientações de saúde pública. E, por isso, nós fizemos questão de manter as visitas agora por teleconferência. Na abertura da videoconferência, o ministro Dias Toffoli destacou o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário como um todo e a importância da magistratura ter se mantido unida, mesmo diante dos recentes ataques. Sempre que se ataca um ramo da magistratura, se está atacando todo o Poder Judiciário e nós temos que ter essa unidade. Nesse momento que nós passamos recentemente, muito difícil, eu penso que a magistratura conseguiu se superar no seu trabalho, no seu serviço de pacificação social. Na sequência, o ministro ouviu a manifestação de desembargadores e juízes. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins fez um relato da situação do tribunal e garantiu que o investimento em tecnologia feito ao longo dos últimos anos foi fundamental para a manutenção do trabalho durante a pandemia. Temos nos empenhado para torná-lo cada vez melhor, mais moderno, mais tecnológico. Fomos o primeiro tribunal do país a ser 100% eletrônico. Também temos observado que a migração do processo físico para o processo eletrônico, desde 2011, transformou o perfil aqui das demandas. Apesar desse contexto de pandemia, o tribunal, em razão especialmente de seu planejamento estratégico e da gestão eficiente e racional do orçamento, está com excelente saúde financeira. Nesse período da Covid, nós, no tribunal aqui, tivemos uma evolução muito grande nos julgamentos. Hoje nós estamos já julgando até os processos com sustentação oral dos advogados, com a participação do Ministério Público, e uma evolução muito grande. Nós demos uma boa resposta a toda a sociedade brasileira, porque o judiciário nunca produziu tanto quanto no decorrer desse período de pandemia. E os números apresentados tanto pelo Supremo quanto pelo CNJ nessa visita virtual mostram a eficiência do TJ do Tocantins. A taxa de provimento ou de reforma de recursos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins aqui no Supremo, desde que o ministro Paulo tomou posse, que é quando a gente começou a fazer esse mapeamento, é de 0%. Então, a gente não tem nenhuma reforma de decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins aqui no Supremo. Os índices de tramitação, de tempo de tramitação, enfim,
são melhores do que a média dos tribunais de mesmo porte. A transparência também é uma coisa que, para a gente, no CNJ, que nós prezamos muito, vocês estão também de parabéns nesse aspecto, 100% de processos virtuais. Depois de ouvir os participantes, o ministro Dias Toffoli falou sobre o volume de processos julgados pela Justiça brasileira. No ano de 2018, foram 32 milhões de casos encerrados. São raros os países que têm em todo o judiciário 32 milhões de feitos. E o Brasil tem essa capacidade de julgar e encerrar tantos casos. Esses números hoje podem mostrar a toda a sociedade brasileira, a todos os poderes e ao mundo inteiro que não há poder judiciário com uma carga de trabalho igual à nossa, e não há um poder judiciário que se dedica tanto quanto o nosso. O ministro encerrou o encontro chamando a atenção para a necessidade da justiça ser cada dia mais rápida e eficiente, já que essa é uma cobrança da sociedade. Ele disse que o estado do Tocantins tem cumprido esse papel. O estado do Tocantins é um estado novo, é um estado que tem um potencial cada vez maior, com um crescimento econômico muito maior do que o crescimento nacional, e o judiciário do estado do Tocantins está e tem que estar sempre atento de prestar o melhor serviço a essa sociedade, a esse povo, a esse estado, a essa unidade da federação, que cresce muito mais do que a média do nosso país. E é importante o judiciário para dar a segurança jurídica e a previsibilidade. É com segurança jurídica e previsibilidade que se garante o desenvolvimento e se garante a possibilidade de se ter uma sociedade mais pacificada. Pela manhã, a visita virtual do presidente Dias Toffoli foi ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que atende o Distrito Federal e Tocantins. Ao abrir a videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, afirmou que o encontro virtual foi a forma encontrada para manter a visita aos tribunais, mesmo com a pandemia. É evidente que gostaríamos, até pela proximidade, de ter uma visita presencial. Penso que essas visitas foram extremamente importantes e relevantes do ponto de vista institucional e também do ponto de vista da jurisdição. Dias Toffoli ouviu dos desembargadores um relato da situação no tribunal e das expectativas em relação ao trabalho. O presidente do TRT lembrou que assumiu o cargo no início da pandemia e destacou o desempenho da corte mesmo com isolamento social. Assumimos no dia 23 de março, exatamente no início do fechamento das atividades com a crise da Covid. E trata-se, conforme eu já destaquei, de um momento extremamente grave, mas que nós estamos com o tribunal funcionando, evidentemente observadas as dificuldades e as limitações que causaram toda uma mudança de cultura. Mas os desembargadores também manifestaram preocupação com a retomada dos trabalhos. A expectativa é de um aumento da procura pela Justiça Trabalhista. Nós já estamos na expectativa de um aumento grandioso das demandas trabalhistas, com os impactos de demissões, com suspensões contratuais, com as alterações que decorrem das legislações que o Congresso Nacional e a Presidência da República tiveram que provocar nesse momento excepcional. Nós precisaremos de muito trabalho para conseguirmos dar conta dessa demanda que enfrentaremos, principalmente nesse momento de crise que assola a todos. Outra preocupação é com a dificuldade de acesso dos trabalhadores de baixa renda, principalmente na primeira instância. Nós, no segundo grau, não sofremos quase nada em relação ao resultado dos trabalhos. O primeiro grau, sim. O primeiro grau tem sérios problemas, né? Realizar audiência é difícil. Realizar, por exemplo, uma instrução, qual a segurança que nós temos do isolamento de testemunhas e essas coisas todas. Os desembargadores também lamentaram medidas recentes, como a reforma trabalhista e outras leis, que buscam diminuir a atuação da Justiça do Trabalho. E, juntamente com o vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, agradeceram ao ministro Dias Toffoli pela defesa que tem feito da Justiça Trabalhista. Mais do que a Justiça do Trabalho, está em xeque, está ameaçado é o direito do trabalho. Com tantos atos dos mais diversos, diminuindo, reduzindo o potencial do direito do trabalho. É, de fato, uma preocupação grande da parte da ANAMATRA, né? Também da defesa dos direitos sociais, do direito do trabalho, enfim, de toda
de toda a nossa estrutura da Justiça do Trabalho. Dias Toffoli agradeceu as manifestações e confirmou que a procura pela Justiça do Trabalho realmente deve aumentar, o que vai exigir um preparo. Ele reforçou a necessidade de a sociedade buscar resolver seus conflitos pela conciliação, mas também ponderou que o mundo inteiro está em evolução e o judiciário precisa se adaptar para acompanhar esse processo e atuar como pacificador. Nós vivemos, para além de uma questão do direito do trabalho, nós estamos realmente em uma transformação do sistema de produção no mundo, né? Então, a Justiça do Trabalho também tem que estar atenta a isso, né? Nós somos um serviço à sociedade. Nós só temos razão de ser se nós servirmos ao cidadão. O ministro apresentou números para destacar a produtividade e eficiência, não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas do Judiciário brasileiro. Em muitos países ditos desenvolvidos, ditos de primeiro mundo, em que o cidadão não tem acesso à justiça como tem no Brasil, em que o cidadão não tem um juiz imparcial como tem no Brasil, ou uma justiça que esteja tão informatizada como a brasileira. Então, o Brasil hoje é um país que tem que se orgulhar do seu poder judiciário. E, ao se defender, nós temos que reverter esses ataques e mostrar o nosso valor, o nosso trabalho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.